estivemos jogando antecipadamente Another Crab's Treasure, o famoso jogo do caranguejo, também conhecido como um Souls-like de caranguejo, que ganhou fama desde que foi anunciado por isso, mas o tom cômico, quase como uma paródia, trouxe também muitos questionamentos. Será que esse jogo vai ser difícil como um bom Souls-like é? Ou vai ser um jogo mais fácil para atingir crianças e jogadores menos experientes, mas que gostaram do visual? Será que o estúdio indie, que a experiência anterior era um roguelike mais simples, vai conseguir subir tanto de nível e criar um Souls-like 3D de qualidade? Afinal, os jogos Souls são difíceis e jogos difíceis precisam ser bem polidos para não acabar sendo uma experiência frustrante, né? Bom, nós jogamos o jogo em antecipado, na íntegra, até zerar, meus amigos, o boss final. Bom, agora eu quero responder essas e muitas outras perguntas para vocês, então, olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão. E se você quer ficar por dentro dos melhores lançamentos do ano, eu te convido a se inscrever aqui no canal agora, ativar o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos e deixar o seu like, assim o YouTube vai te notificar quando um novo vídeo sair e com o like você tem o poder de fazer esse vídeo chegar a outras pessoas. Bora ver se seus likes de caranguejo está realmente valendo a pena? Então vamos nessa! Antes da gente começar, uma dica: se você quer comprar um Nintendo Switch ou um jogo, ou um desses jogos aqui, você pode simplesmente me perguntar onde é que ele tá mais barato. O grupo de WhatsApp está aqui na descrição, onde eu dou dicas, ajudo todo mundo que tá precisando e indico jogos em promoção para você nunca precisar pagar caro. Quer comprar, mas não sabe aonde? É só perguntar pra gente, ou então checar o site nintendobarato.com.br, que é o site da minha equipe, que tem um bot inteligente que busca os menores preços do Brasil para o Nintendo Switch e tem indicações também dos micro SD cards, os jogos corretos e mais adequados e onde eles estão mais baratos de comprar também. Toda a curadoria feita manualmente e a gente coloca essas informações todas ali, ó, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp e também no Instagram, galera. É só entrar aqui no canal de transmissão. Aqui tem todas as informações. Tanto no Nintendo Barato quanto nos grupos, é só você mandar uma DM, cara. Diz o que você precisa, a gente manda o linkzinho de volta para você poder comprar, sabendo que você vai estar comprando o mais barato, recebendo a melhor indicação e em locais 100% de confiança. Links do Nintendo Barato e dos grupos de promoção estão aqui na descrição. A versão de Nintendo Switch lança um dia depois de sair esse vídeo. Então as imagens que vocês vão ver nesse vídeo são a versão de PC. Para comparar lado a lado, essas são as imagens mais recentes da versão de Nintendo Switch de Another Crab's Treasures revelados ali na última Indie World. Assim que sair a versão de Nintendo Switch, a gente vai pegar e vai trazer gameplay aqui no canal. Então fiquem tranquilos, quem tiver com o sininho de notificações ativados vai saber como tá rodando, mas eu quero tranquilizar vocês de uma coisa. Esse é um jogo que mesmo no PC consegue rodar em PCs mais low-end. Não é um jogo pesado. Não é um jogo leve, mas também não é muito pesado, não é nada que parece que a versão de Nintendo Switch vai ser muito inferior. Talvez seja ali parecido com a versão low do jogo, menos resolução, como a gente pôde ver, mas por questão de transparência, jogamos a versão de Steam e o importante agora é saber se o jogo é bom. E essa semana ainda a gente traz um vídeo atualizado sobre especificamente a versão de Nintendo Switch, beleza? Another Crab's Treasure é apenas o segundo jogo do estúdio AgroCrab, sendo o primeiro um roguelike que se chama Going Under, cara, que é um bom jogo também, mas definitivamente o estúdio tentou dar um grande passo agora, criando um jogo de escopo enorme, e num dos gêneros mais 8 ou 80 que tem, ou é muito bom ou é muito ruim, que é o gênero do Souls-like, o estilo de jogo difícil, e por isso, os jogos que acertam na fórmula são muito aclamados, mas os que erram são muito odiados. Os dois jogos do estúdio têm um fator comum de serem jogos criativos e com um teor cômico. Mas será que dá pra brincar em um tipo de jogo conhecido por ser punitivo, estressante e épico? Descrevendo rapidamente os Souls-likes, cara, são jogos normalmente de ação e RPG, normalmente possuem características diferenciadas de um Skyrim da vida, que também é um RPG de ação. O combate de um Souls-like ele é mais cadenciado, ou seja, mais lento, mais paciente, não dá pra sair apertando o botão loucamente pra derrotar os inimigos e claro, a dificuldade também é um ponto muito forte. E Another Crab's Treasure, cara, ele se diferencia também de outro ponto em comum entre muitos Souls-like, que é esse visual mais sombrio. Another Crab's Treasure, ele é colorido, mais bonito, mais bright. O criador desse gênero, que é atribuído ao Hidetaka Miyazaki, lendário Miyazaki-san aí, ó, disse que ele enxerga os jogos não como um gênero, mas como um conjunto em comum de características, e uma delas é o senso de realização. Ou seja, é um tipo de jogo feito para ser difícil, punitivo, só que ele tem que ter a gameplay muito satisfatória, para você sentir que você pode melhorar, e apesar de uma batalha difícil, se você consegue
consegue completar ela, você tem aquele senso de realização de que você melhorou como jogador, e aí você fica felizão. E pra ele é isso. E aí, claro, tem uma série de elementos em comum, como ao morrer você perde os seus pontos e você precisa retornar ao lugar que morreu pra conseguir recuperar, mas se morrer de novo no caminho, já era, os pontos se perdem mesmo. Além do nosso personagem também ter que abusar de esquivas, defesas e aparos, né, que são os famosos parry, porque seu inimigo ataca muito e muito forte, então é necessário encontrar o momento adequado pra atacar de volta, o popular bate e rola, né? E claro que cada jogo Souls-like vai trazer suas próprias peculiaridades. E o legal é que Another Crab's Treasure, ele acerta cada uma dessas caixinhas, ele faz isso de uma forma muito interessante. Mas qual tipo de Souls-like é Another Crab's Treasure? Uma característica que diferencia o jogo do caranguejo aos outros Souls-like é que ele é menos RPG do que uns Dark Souls da vida. Você não tem classe de RPG, por exemplo, você não dá pra ter um caranguejo mago ou um caranguejo samurai, esse tipo de coisa. O Creel é o caranguejo protagonista e vai ser o mesmo Creel pra todos. O que você tem são status, ou seja, vida, resistência, ataque, GMS, que é o ataque especial. Ah, e o jogo ele tá em português, tá? É importante frisar isso. E só pra esclarecer, a resistência do seu caranguejo, ela influencia na durabilidade das conchas. O quanto de dano é reduzido, ele vem da defesa, que vem das conchas que você coleta. Ou seja, defesa não é um status que você pode upar. Se você quer ser mais defensivo, você precisa ter uma concha mais defensiva. E pra aumentar esse status, é o habitual: juntar material de derrotar os inimigos e subir de level. E aí quando você sobe de level, você escolhe um atributo para subir apenas um ponto, e aí o próximo nível exige mais materiais. Até aí já dá pra ver que o loop de gameplay é aquele loop gostoso, que você tem aquela recompensa pelas batalhas, não apenas para subir de level, mas também para poder evoluir o seu personagem e os seus equipamentos. Coisas clássicas que a gente já conhece, ele não reinventa a roda aqui, mas ele faz com uma execução que funciona. Até dá pra dizer que você meio que constrói a sua classe upando status específicos e combinando com conchas específicas e juntando com equipáveis específicos, porque você pode equipar até 3 itens diversos. Um que aumenta um status, um que te deixa mais veloz, um que te faz chamar menos atenção, esse tipo de coisa, né? Porém, vai um aviso importante aqui. Uma das coisas que não é possível é escolher a sua arma. O jogo ele tem apenas uma, que é o seu garfo. Então, novamente, muito pouco RPG, porque você não tem uma diversidade de armas mais longas, mais rápidas, nada. É o seu garfo do início ao fim. O que você vai customizar são os 3 itens que você usa e também a sua concha. A arma é o seu garfo. Eu sei que isso pode ser um pouco decepcionante para algumas pessoas, mas calma. Ouve o que eu tenho a dizer e entende um pouco melhor sobre o jogo. O lance é que você pode aprender habilidades novas aprendidas por uma árvore de habilidade. Essa árvore, novamente, ela é mais aventura e menos RPG. Ela é feita para você conseguir completar tudo, então não são decisões de esse ou aquele. Você vai ter os dois. É só uma questão de escolher qual habilidade você quer primeiro. Então, embora Souls-like sejam normalmente RPGs de ação, esse jogo aqui ele é menos RPG. Ele é mais uma aventura com combates e elementos de Souls-like. Outra diferença importante de pontuar é que o jogo não tem estamina. Ou seja, você pode correr o quanto você quiser, você pode rolar o quanto você quiser e bater o quanto você quiser. Isso significa que ele é um jogo mais ágil do que o comum dos Souls-likes. Se você se interessou por entrar nesses mundos, mas achava que, bom, não era muito pra você esse negócio de bater correndo, né? Muita limitação, talvez você tenha encontrado o jogo Souls-like que seja o jogo de entrada pra você. Outra diferença com muitos Souls-likes é que o jogo ele alterna ação com trecho de plataforma, usando de grades pra escalar e uma nadadinha que o Creel consegue dar, que é como uma leve planada no ar nos jogos, né? Normais, fora da água no caso, só que nesse aqui ele tá na água, então ele tá nadando, né? Não me entendam mal, o jogo não é de plataforma e os trechos eles não são interessantes no sentido de serem longos ou desafiadores. É apenas um recurso do jogo pra quebrar o gelo, deixar a exploração mais dinâmica e aqui e ali você caiu algumas vezes, mas passa muito longe de ser como o Hollow Knight, por exemplo, que explora os trechos de plataforma com momentos traumatizantes de Souls-like, né? É como eu falei, ele é quase como se fosse uma aventura Souls. E uma diferença para os Souls tradicionais é sobre o enredo do jogo, que é bem linear e fácil de entender, em vez daquela coisa obscura, interpretativa e que você fica boiando e não entende muito bem, e aí quando o NPC fala, ele vem com uns as cinzas desta terra são átomos das guerras travadas pelos tolos, eles
eles vivem em nós como um cavalo que voa no infinito. Sei lá, mano. Souls-like é cheio dessas coisas, né? Aqui não, é muito mais tranquilo. A história é sobre Krill, que ele vive de boa na sua concha fora da água, mas ele tem essa concha levada pela realeza, então ele parte em busca de negociar com a rainha pra reaver o seu lar. A concha dele é o lar dele, cara. E é isso, o coitado vai ter que passar por uma verdadeira odisseia. E ele só queria a concha dele de volta, coitado. Parece bem estilo Nintendo o roteiro, cara. Esse jogo é se a Nintendo estivesse fazendo um Souls-like, onde eles só arrumam uma desculpa pra tudo acontecer, mas não é bem assim. Ao longo do jogo, você vai conhecer bons personagens, bem cativantes, você vai ter boas conversas com eles e até entrar de leve em uns temas bem mais aprofundados aqui e ali. Dando uma opinada, cara, eu posso dizer pra vocês que a história é boa. Ela é, de certa forma, só um tapete pra gameplay funcionar assim, mas não deixa de ser uma história interessante que você quer continuar lendo ou falando com os novos personagens que você vai encontrando. Na verdade, ela é mais interessante do que ela aparenta e mais do que se espera. Só que como ela não é muito aprofundada, não vou dar muitos detalhes aqui, vocês vão ver quando vocês estiverem jogando e vão se lembrar de mim. Bom, galera, tá na hora de falar sobre a pergunta que vocês mais me fizeram quando eu abri a caixinha lá no Instagram, quando eu abri espaço pra vocês lá no Twitter. A pergunta número 1 era sobre a dificuldade. E agora que já deu pra explicar como que o jogo funciona, bora falar sobre uma coisa um pouco mais pessoal. Primeiramente, eu sei que vocês querem saber sobre a dificuldade e a resposta vai ser boa pra todo mundo. Mas é difícil declarar e cravar a frase mais difícil do que tal jogo ou mais fácil do que outro jogo. Porque a dificuldade é algo muito pessoal, depende muito do quanto você se adapta às mecânicas do jogo, então não levem o que eu vou dizer aqui como uma regra cravada e sim como uma opinião, beleza? Lembrando que temos bastante experiência de game aqui na equipe Coelho no Japão, então você vê onde que se encaixa aí. Another Crab's Treasure não é um Souls-like difícil, tá? Ou seja, dentro dos jogos do grupo Souls, ele não está lutando pelo posto de jogo mais difícil e provavelmente ele tá na metade mais fácil mesmo. Porém, um Souls-like fácil não quer dizer que é um jogo fácil, mas nem de longe, porque esse gênero já é um gênero desafiador, beleza? Então sim, amigos, o jogo é difícil. Se é isso que você procura, ele é. Não apenas os chefes têm ataques devastadores, inclusive 2 especiais, um deles é um azul, que quebra sua concha se ele acertar isso, e um vermelho, que dá muito, mas muito dano, sendo praticamente um pegou, morreu. O famoso hit kill, e o único jeito de escapar é desviando, não dá pra defender esses golpes. E os chefes são numerosos. Eu sei que isso é uma notícia muito boa pra muitos de vocês, tá? Tem muitos chefes nesse game. Embora longe de uma grande produção como Elden Ring, afinal, lembre-se sempre, estamos falando de um jogo indie. Elden Ring tem centenas de chefes, mas você pode esperar muitos chefes de história aqui no Another Crab's Treasure e também chefes opcionais espalhados pelo cenário. Comenta aqui se vocês querem saber um número mais aproximado, porque pra muitos isso pode ser um spoiler, mas a gente pode contar pra vocês aqui se vocês perguntarem nos comentários, tá bom? E não apenas os chefes, os trechos de exploração, ou seja, o cenário em si, também são desafiadores, porque qualquer bichinho pode te dar um dano incômodo. Ou então alguns inimigos comuns mais fortes, eles podem até te derrotar. Existe uma boa variedade de inimigos espalhados nas áreas do jogo, e cada área tem 1 ou 2 inimigos mais trabalhosos que vão aparecer sempre. Além disso, alguns inimigos eles estão, vamos dizer assim, possuídos, com olhos roxos, e esses inimigos eles são mais trabalhosos do que o normal, mas eles te dão cristais para árvore de habilidades, então é bom enfrentar todos e ao derrotá-los, alguns retornam na sua forma normal e outros não, eles estão ali só para serem derrotados uma vez mesmo. É realmente só em termos de plataforma que o jogo não é difícil, mas em ação ele é puxado do início ao fim. Eu acho que se você está acostumado com o gênero Souls-like, você não deve ter muita dificuldade. Se você não tem tanto costume assim, esse vai ser um jogo com uma dificuldade acima da média. Porém, e agora sim que comece a guerra do modo easy no Souls-like. Se você não quer dificuldade em Another Crab's Treasure, sim, o jogo tem opções de dificuldade. Olha aí, galera, o difícil é o padrão, mas Another Crab's Treasure é um Souls-like que tem modo fácil. E ainda por cima, modo história. Tá ligado o modo história nos jogos? Que são aqueles realmente que você vai andando sem nenhuma dificuldade só pra poder vivenciar aquele mundo e aquela história? Esse jogo tem isso também.
Tome isso! Modo fácil nos seus likes. É possível sim, amigos. Se vocês não quiserem, é só jogar no difícil e acabou. O que muda nas dificuldades são a quantidade de facilitadores e a intensidade deles. Então, por exemplo, no fácil você tem dano reduzido dos inimigos. No modo história é um dano muito reduzido. No fácil você ainda leva dano de espinhos ou de queda. No modo história não. Esses facilitadores também podem ser individualmente controlados no menu, então você pode controlar o que facilitar para você. Para essa review, utilizamos o padrão difícil mesmo, tá bom? Considerando que o jogo começa mais acessível e ele vai ficando mais difícil com o tempo, então talvez vocês devem ouvir por aí falar na internet daqui pra frente, quando o pessoal começar a jogar, que o jogo é fácil, porque as pessoas elas gostam de dar as primeiras impressões, tá? Mas ele vai ganhando dificuldade com o tempo. Considerando também que ele é mais mesclado com aventura, que é um tipo de jogo mais popular, e considerando que ele não está entre os Souls mais difíceis, e também considerando que ele tem facilitadores, fica claro que sim, é um bom jogo para iniciar nos Souls. Ele pode ser o seu primeiro Souls-like, e talvez a comunidade do subgênero tenha muito a agradecer a ele no futuro, porque o que vai ter de gente começando por esse aqui não tá escrito. Até porque ele é bem mais barato do que a média dos jogos, e ele tá em português, e tem algo especial que eu vou falar para vocês agora. Criatividade, amigos. Além da dificuldade opcional, foco na palavra opcional aqui, outro fator que vai chamar a atenção de muita gente fora dos Souls-likes é a criatividade desse jogo. A ideia de um Souls-like de caranguejo em si já é chamativa, convenhamos. Porém, é com alegria que eu digo pra você que o jogo, ele não se escora o tempo inteiro apenas nessa ideia por si só. Ele é um jogo criativo o tempo inteiro. Os caras parecem que sabiam o que eles estavam fazendo, por isso que eles adiaram o jogo pra poder polir. Vou listar aqui pra vocês. A variedade de inimigos é incrível, e alguns são mais comuns, como peixinhos simples, porém, alguns são fruto de uma longa viagem espacial pela cabeça dos criadores do jogo. Vocês não têm noção dos tipos de criatura que vocês vão encontrar nesse game. As conchas em si são um espetáculo, cara. São objetos jogados na água, são lixo que usamos como escudo. Porém, as conchas, elas têm as chamadas conchabilidades e que tem relação com os objetos que estamos utilizando a concha. Um chapéu de festa, ele lança confetes, que são projéteis a curta distância. Um mouse, ele vai dar choque. Enfim, somando o design visual interessante com as habilidades únicas, você vai querer testar todas elas, nem que seja para matar a curiosidade. Os cenários do jogo são incríveis. O jogo ele não é mundo aberto e nem de fases. Ele tem áreas grandes com vários checkpoints, onde ao final tem um chefe, bem padrão mesmo de games, mas é tudo interligado, dá para atravessar a pé todos os cenários, só que com loading, tá? Essas áreas, elas têm temáticas diferentes e eles capricham muito na ambientação e nas brincadeiras, utilizando objetos nossos para exercer funções no jogo, como uma esponja de lavar louça, que aqui no jogo é um trampolim para eles. Esse tipo de brincadeira é constante e fica sempre te fazendo pensar, pô, é mesmo, cara? Esses caras são criativos. Felizmente, essa criatividade é suportada pelos bons gráficos do jogo, que não ficam devendo em nada para jogos de grandes produtoras. Ouviram isso, né? O jogo ele tem um bom orçamento, ele é de um estúdio indie, é o segundo jogo, mas ele não fica devendo em nada, cara. É um jogo de qualidade. Ainda falando em arte, também na trilha sonora só sobram elogios, cara. Tem bons temas, tanto as épicas e tensas, mas também as mais suaves, leves e brincalhonas. Algumas decisões de timbres poderiam ser melhores. É uma música digital, não é uma música orquestrada, mas sendo um jogo indie, a gente entende que não rola de ter um orçamento infinito. Eles focaram aonde era mais importante e ainda mandaram bem nas partes que eles economizaram. Também, felizmente, tem algo que colabora na criatividade, que é a versão em português do jogo, tá? Que tá muito bem localizada. Não é o tipo de localização que muda muita coisa pra inserir piada que só faz sentido no Brasil, mas ela funciona muito bem e tem sim os seus momentos criativos próprios, ou seja, criatividade na localização. Yes, ma'am. I recently had my shell taken away, and I was wondering if there's any way... Do you like my castle? Sinceramente, galera, olhando pra todos esses pontos de criatividade, mesmo parecendo uma frase forte o que eu vou falar aqui, é fácil afirmar, sendo um canal de Nintendo, que esse jogo é nível Nintendo de criatividade, cara. Não é à toa que a gente colocou no título ali na capa que o jogo tá disparado como o melhor jogo indie do ano. Joguinho caprichado. Mal posso esperar pra pegar a versão de Switch dele. Mas galera, nem tudo são flores, né? Bora falar um pouco sobre os problemas do jogo pra vocês poderem ficar sabendo também. Uma
Uma análise precisa passar pelos problemas, por mais que a gente goste do jogo, e Another Crab's Treasure não está isento de várias questões problemáticas também. E é aqui que pega, de repente, para alguns de vocês que podem acabar não querendo jogar o jogo por causa de algumas dessas questões. Vamos lá. A primeira questão em termos de polimento, né, que normalmente um jogo indie ele pode ter vários probleminhas, ser meio travadinho ou não ter mecânicas muito boas, por falta de orçamento mesmo. E nesse game, ao mesmo tempo que ele é incrível ver o escopo do jogo vindo de uma produtora indie, é necessário pontuar que o jogo tem suas falhas de polimento. Existem bugs espalhados pelo jogo, especialmente quando você tentar, sei lá, subir onde você não devia, e aí você vai ficar travado no cenário e tem que ficar apertando muitos botões pra conseguir sair. Umas 3 vezes durante o jogo também rolou aquele tipo de bug que o nosso personagem leva dano e sai voando, até pra fora do cenário mesmo, tipo, uou, o que aconteceu aqui? E claro, aqui e ali tem probleminhas de hitbox e hurtbox, ou seja, hitbox e hurtbox é a área que você dá dano e a área que você leva dano. Isso em um jogo Souls-like difícil é um problema frustrante, cara, porque se você não tá acertando onde você acha que você tá acertando, ou se você tá levando dano achando que você desviou, aí não é um problema seu como jogador, é um problema do jogo, certo? Às vezes acontecem umas coisas assim sim. Um ataque que atravessa a parede às vezes acontece, um morro que era pra estar protegido, mas ele não está, e aí o inimigo te acerta através dele. Nada realmente problemático, tá? E sinceramente dá até pra você aprender a tirar vantagem de alguns inimigos com isso. Lembrando que esse tipo de problema é comum até em grandes produções. Dark Souls. E não só Dark Souls, tá? Eu zerei Elden Ring me aproveitando de vários bugs. Quem jogou sabe. E por fim, alguns poderes que têm uma programação mais complexa podem falhar em algumas situações e não agir como esperado. Os caras, eles têm a criatividade da Nintendo, mas os programadores não, né? Os programadores infinitos ali da Nintendo, né? Algumas coisas no jogo são realmente ruins. O mapa é um deles, cara. O mapa é uma imagem estática em forma de desenho do local que você tá. E você não pode ampliar, você não pode explorar, você não pode mudar de área, nada. É mais fácil não usar o mapa, sinceramente, cara. E aí tem o relativo ao mapa, que é a localização dos objetos. O jogo ele não é Metroidvania nem nada disso, muito focado em ficar perdido, mas ele não te mostra no mapa onde você tem que ir ou te ajuda muito em direção. Isso é mais uma característica do que um defeito, tá? Eu sei que muitos jogadores preferem assim, eu não. Mas para um jogo que tem diversas opções de facilitar o combate, poderia ter uma opção de modo guiado, porque acontece de você ir para a esquerda e chegando lá era só um colecionável e o objeto que você queria mesmo estava na direita, esse tipo de coisa, sabe? Fora esses reais problemas, existem algumas decisões mesmo de design que são propositais, mas que eu acho que muitos não vão gostar. O fato de só ter uma arma disponível, por exemplo, né, como eu já falei para vocês, porque você perde opções de jogabilidade e frustra uma das possibilidades mostrada em trailer, que é acoplar concha no garfo para ele virar um martelo. Pô, não jogaram Tears of the Kingdom não, cara? Fácil, só copiar, pô. Era só cada concha acoplada mudar a forma de atacar, ia revolucionar a gameplay do jogo. Também tem aquela nadadinha ao pular que não pode ser melhorada. Então, tipo, não tem um momento que você consegue alcançar lugares mais longes, nem esse tipo de satisfação na exploração, sabe? Então vejam, não é um defeito, mas são coisas que, poxa, de repente se eles tivessem mais orçamento, mais tempo, poderia ser melhor se fosse assim. No geral, cara, os defeitos do jogo não são alarmantes. Eles não tiram o brilho do jogo. É realmente um pouco difícil apontar um grande defeito assim que quebra o game, que faz ele não ser recomendável, pelo menos para um grupo grande de pessoas. Embora o polimento não seja perfeito, o game design, a direção, isso foi um trabalho realmente primoroso. Vocês sabem que eu jogo PlayStation, jogo Xbox, sou muito fã de Elden Ring, mas falando aqui com o coração nintendista, que é a minha plataforma favorita do coração. A Nintendo provavelmente nunca fará um Souls-like, não combina muito com eles. Quer dizer, nunca diga nunca, mas a Nintendo ela gosta de criar suas próprias fórmulas de gameplay, e por isso a Nintendo é tão copiada, inclusive. Mas se ela fizesse um Souls-like, cara, seria esse jogo. Ele é criativo, ele é original, apesar de ser apenas um Souls, mas essa imitação ela é muito ousada e com vários elementos de paródia, e é um jogo que prioriza gameplay acima de tudo, que é uma característica muito forte da Nintendo. É curioso que a From Software, criadora do Dark Souls, é japonesa, mas os jogos eles são considerados de estilo ocidental, entre aspas. Os Souls-likes eles não são chamados de JRPG, por exemplo. E a AgroCrab, que é um estúdio dos Estados Unidos, fez um jogo que tem muita cara de jogo japonês, pelas características que eu já falei ao longo desse vídeo todo aqui. Então, dando dificuldade pra quem quer, acessibilidade pra quem quer. O jogo ele se mostra meio que pra quase todos os públicos, inclusive agradando o cenário indie e o cenário que não gosta de jogos indies também. Eu sei que tem muitos de vocês aí que torcem o nariz quando fala que é um jogo indie, cara, mas tá errado, vocês têm que mudar essa mentalidade. Tem muito jogo excelente que vocês estão perdendo. Apesar desse jogo trazer a enorme criatividade dos jogos indies, nos cenários, nos inimigos, na ambientação, ele também nos
presenteia com uma grande jornada. Então o jogo ele entrega uma experiência praticamente mista entre indie e um jogo de orçamento maior, levando inclusive aquele tipo de questionamento de que os melhores indies nos dão. Se um estúdio pequeno, sem tanta grana, fez um jogo desse, como que as produtoras grandes estão gastando orçamentos multimilionários e muito mais chatos do que esse jogo aqui? Agora uma informação importante para vocês. Foram necessárias 24 horas para se chegar no final do jogo, e foi o level 51 inclusive, para quem quiser saber. E ainda falta muito para fazer os 100%, como colecionáveis, algumas coisas para upar no máximo, mas lembrando que num jogo assim, a duração ela é muito relativa à habilidade do jogador, ou os facilitadores colocados também, tá? O jogo ele ainda caprichou na sua precificação, não apenas custando apenas R$ 88, mas ainda incluindo uma promoção no lançamento. Então, até dia 3 de maio, no Nintendo Switch, o jogo ele tá custando R$ 79. Isso é um jogo grande, em português, com uma grande duração. Como não amar os jogos indies, não é mesmo? Another Crab's Treasure é uma jornada incrível, completa, cheia de adrenalina, intensa e mesmo sendo desafiador, é carismático pelo universo criado e o Krill, que é um protagonista completamente adorável. Seu anúncio deixou as expectativas altas e felizmente elas foram correspondidas, se não superadas. Até o momento da gravação desse vídeo, final de abril de 2024, Another Crab's Treasure é facilmente o melhor jogo indie do ano. E a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Another Crab's Treasure é nota 9 de 10. Olá, eu gosto de nota 9. É isso aí, meus amigos, essa foi a nossa análise de Another Crab's Treasure. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem as outras análises aqui do canal. Tanto eu lá no estúdio, tanto eu em algum outro local, sempre vai ter um vídeo com a qualidade, ó, maravilhosa que vocês esperam aqui do canal Coelho no Japão. Então se você não tá inscrito, galera, clica no botãozinho branco, já se inscreve aqui no canal que ajuda pra caramba, não só a mim, mas ajuda você a tirar o melhor proveito do seu videogame, seja o Nintendo Switch ou seja algum outro videogame, porque a gente analisa aqui muitos jogos que são multiplataforma, beleza? E lembrando, muito importante, ativa mesmo o sininho de notificações, porque a gente ainda vai jogar o Another Crab's Treasure no Nintendo Switch e após isso dá uma avaliação pro jogo no console da Nintendo, utilizando nossas tradicionais tier lists aqui do canal, tá bom? Então fiquem ligados, a cobertura do jogo não para por aqui. E se ficou faltando alguma informação, só perguntar pra gente aqui nos comentários, beleza? Dito isso, meus amigos, as minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok, também no Instagram. Vou estar postando um resuminho também dessa análise aqui nas redes sociais. Me ajuda a compartilhar ela lá nas redes sociais também, se vocês curtiram, @RodrigoCoelhoC, lembre-se disso. E muito obrigado de coração por todo o apoio de vocês aqui com o nosso trabalho, galera. Lembrando que os links do Nintendo Barato estão aqui na descrição. Não deixe de entrar, cara, num grupo de promoção lá. De repente você vai conseguir um cupom pra comprar esse jogo, pegar um gift card lá na nuvem. Todo dia a gente compartilha ótimas promoções de Nintendo. Então se você não quer pagar mais caro na hora de comprar um Nintendo Switch ou um jogo, entra lá nos grupos de promoção e me ajuda a espalhar a palavra. Os links estão aqui na descrição, beleza? Dito isso, meus amigos, agora sim, como eu sempre digo, sejam gentis com as pessoas, porque isso é o mais importante que a gente tem aqui na nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, meus amigos. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com a galera, beleza? Valeu!